Olá, me chamo Igor. Vou apresentar para vocês um pouco sobre a calibragem do pulverizador de barra que nós temos aqui, que é o Jax. Tem capacidade de em torno de 800 litros. Vou falar um pouco sobre a calibragem, como que a gente vai fazer no campo, né? E como é importante uma calibragem bem feita nesse pulverizador, né? E como essa calibragem é importante a gente ter ali uma noção de que produto que a gente está aplicando, né? Fazer esse controle e tudo mais, né? É um pulverizador bem ergonômico, né? Ele é de arrasto, ou seja, ele é conectado no trator, né? E é muito importante a calibragem do mesmo. Inicialmente, para fazer a calibragem no campo, é importante que a gente faça a calibragem rápida para não perder tempo de aplicação, né? Para ter uma melhor otimização do tempo. A disciplina que eu vou apresentar para vocês é tecnologia de aplicação, né? E vamos lá. Primeiramente, o que a gente tem que ter noção? A gente tem que ter noção ali muito de física, né? do solo, física também em relação ao diâmetro da roda do trator. No caso aqui temos uma roda mais grossa, mas poderíamos ter uma roda fina. E isso não parece, mas vai interferir totalmente na minha calibragem, né? O primeiro passo que eu tenho que fazer é definir a minha marcha de trabalho. Que marcha que eu vou trabalhar no meu campo, né? Mas é claro que eu tenho que pensar também no solo, né? Que, vamos supor, eu tenho ali um solo mais argiloso, um solo mais arenoso. Eu tenho que pensar na densidade do solo. Por que eu tenho que pensar na densidade do solo? Porque vai ter o índice de patinagem também ali no meio. Então, se eu tiver um solo mais solto ou um solo mais úmido, vai interferir na aceleração do trator, certo? Então, o que eu tenho que eu tenho que geralmente definir essa marcha. Geralmente, é utilizado a marcha lebre, entre 1.200 rotações, né? Em média, né? Por quê? Porque geralmente o solo mais, dependendo da época de aplicação, é um solo mais argiloso, né? Mas é claro que isso vai também depender também se eu vou aplicar numa dosagem mais baixa, né? Aqui no caso, vamos fazer essa medição na rotação lebre alta, né? Da primeira lebre, né? Que é alta, que a gente fala. Tem a primeira lebre, tem a segunda, tem diversos outros tipos de rotação que a gente pode trabalhar. E aí a gente vai pegar a medição, né? Vai fazer a medição com uma trena em cerca de 50 metros. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa medição, vai marcar com a estaca o ponto inicial, o ponto final. Fazendo essa medição da ponto inicial ao ponto final, né? A gente vai ter que primeiro usar um ponto de marcação de iniciação de tempo. O que seria isso? Bom, no caso aqui vai ser a parte da frente do trator, ou a parte de trás, ou a parte do meio. Depende do que você vai utilizar como medição. No caso, utilizando a parte da frente, a partir do momento que passar a estaca passar na parte da frente do trator, né, ficar um ao lado da outra, eu vou iniciar minha contagem. Usando ali valores fictícios já, né? Vamos supor que a gente teve ali na primeira partida da roda da frente do trator cerca de 25 segundos, né? Que a gente vai ter. Ou seja, fazendo essa medição, deu 25 segundos, eu guardo essa informação para mim. Por quê? Na minha terceira fase de medição, eu vou aferir que vazão que eu vou utilizar para aplicação, certo? Então isso é muito importante, que a vazão que será utilizada, né? Claro, isso aí é mediante já a parte da referição ali, referente à parte de deslocamento. E aí a minha terceira fase, né, é verificar que eu tenho uma bomba de 800 litros e que eu vou aplicar ali 145 litros por hectare. Eu vou fazer a minha base, né? Minha base de medição, né? Então isso é muito importante, certo? Posteriormente, né, eu vou ter minha capacidade de bomba, referente a isso. É a capacidade do trator, no caso, esse é criado
AM14, né, porque é a aplicação de bomba que eu vou ter. E a partir daí, eu vou fazer a minha medição. Eu vou para a parte de cálculo de bomba, digamos assim, né? O meu trator já medido em 50 metros, como eu tinha dito, 25 segundos ele teve esse deslocamento, né? Eu vou fazer a largura do trator, vou abrir as barras do mesmo e vou ver a medição da largura do trator. Vai ser, vamos supor, que nem aqui eu tenho 14 metros, não é o nosso caso, 14 metros. E aí eu vou fazer um cálculo para saber quanto que eu vou aplicar nesses 25 metros, nesses 50 metros, nesses 25 segundos. Fazendo essa medição, eu vou fazer os 14 metros que eu tenho de barra vezes 50 metros de deslocamento, né? Que vai ser o meu deslocamento. Eu vou ter ali em torno de 700 metros quadrados ali. E eu vou fazer essa inserção ali na regra de 3, né? Vou fazer a parte em hectare, que vai ser, a gente sabe que em metros quadrados, 1 hectare tem 10 mil metros quadrados, então eu vou colocar 10 mil metros quadrados equivalente a 145 litros, que é a quantidade de hectare que eu vou ter que aplicar, né? Claro, fazendo a regra de 3, vou ter meus 700 metros quadrados que eu já calculei para X, né? Eu vou ter ali 10,15 litros, né? nesse deslocamento de 50 metros, certo? E é claro que isso aí vai ser em todos os bicos somados, né? E a partir daí, o número de bicos será 28, que temos em torno de 28 bicos no pulverizador. Isso, claro, isso vai variar de pulverizador. Eu estou aqui mostrando para vocês uma suposição, ali, uma simulação de calibração. Então, e daí, a partir daí, eu vou ter que fazer uma medição com um copo de medida. Vou pegar um copo de medida, eu vou ali bico a bico, né? Eu vou fazer a medição em 25 segundos, vou contar no meu cronômetro 25 segundos e vou fazer a medição. Fazendo a medição, eu vou ter 0,36 litros, que a gente teve aqui na nossa medição. Por quê? Eu vou pegar esse número de 10,15 litros que eu já tive na parte total da minha barra e vou dividir ali pelo número de bicos. Ou seja, eu vou ter a quantidade de bicos que vai cair em cada bico, certo? Fazendo essa aferição, é muito importante fazer essa aferição para saber quanto que eu vou ter em cada bico, né? Para que daí seja possível a calibração. Se não estiver batendo, é porque a calibração não está correta. É claro que isso varia, pode ter bico entupido, isso é durante a minha aplicação, então é bom sempre ficar atento. Aí o que a gente faz? Depois dessa medição, né, obtida por bico, né, e como ele vai ser distribuído ali no meu pulverizador, ali, de acordo com o lançamento, tudo certinho, eu vou aferir ali minha pressão. A pressão que eu vou utilizar, a pressão de trabalho que eu vou ter. Por que essa pressão é importante? Eu já fiz toda essa medição. Quando eu for aplicar novamente o mesmo produto, ou no caso eu fiz a troca de roda, troquei a roda grossa e coloquei uma roda fina, né? Aí eu vou ter que fazer de novo essa calibração, porque daí o deslocamento vai ser diferente, o peso do trator é diferente, então tem que levar isso muito em conta. Mudou a bomba. Fiz uma modificação aqui, aumentei a barra, troquei bico, aumentei bico, vou ter que fazer essa medição novamente, porque altera de um para outro. O peso que eu vou ter vai alterar, então essa capacidade de deslocamento pode ser pouco, mas lá na frente vai interferir muito na minha aplicação. E aí a gente vai ver essa quantidade em bar. Vou chegar aqui comigo aqui, mostrar para vocês, né? A gente vai aferir a medição de bar nesse sistema aqui, ó, de pressão. A gente vai fazer a medição, a pressão. E daí, a partir daí, pode mostrar mais um pouco aqui. Ali a parte da medição é muito importante. A parte da medição é muito interessante. Vou mostrar para vocês por quê? Porque é de extrema importância. A medição é feita em bar, né? Aqui a parte total referente ao trator, né? A parte de desenvolvimento aí de maquinagem, né? De operação também é muito importante. Então é muito importante que eu tenha também noção ali da parte de aplicação também, né?
tanto a parte que nem o tempo que a gente está aqui agora, é um tempo que tá fresco, só que estou tendo em si assim muito alto de vento, né? E isso é preocupante, porque se eu for fazer uma aplicação ali de um produto, um dessecante, né? Ou sei lá, aplicar algum produto, né? Num tempo que eu estou tendo aqui, vai ter interferência por causa da quilometragem do vento, vai dar muita alteração, né? Então é muito importante a gente ter essa visão. Cara, a calibração é de extrema importância, mas a gente tem que deixar os fatores que estão ali na minha propriedade, que vão interferir totalmente nessa parte do desenvolvimento, né? A gente vai ter essa medição aí de pressão, como eu mostrei para vocês ali em PSI, né? E é muito importante fazer essa anotação, a anotação dessa pressão. Vamos supor ali, no caso a gente está tendo essa calibragem fictícia aqui para mostrar para vocês como seria lá no campo a aplicação e a calibragem desse produto, desse pulverizador. Então o que eu vou fazer? Eu vou anotar a rodagem ali no meu produto, um exemplo. Vamos supor, aqui no caso é a roda grossa. Aí eu coloco lá no meu papel aqui, roda grossa, o lembrete que eu vou ter, o RPM que eu irei trabalhar nessa aplicação, nessa calibragem. No caso aqui no nosso exemplo é 1200 RPM, né? Em 25 segundos, que é o tempo de deslocamento ali, que a gente já fez a aferição lá no início, né? O PSI ou VAR, que a gente vai trabalhar nessa parte de calibração, que vai estar implícito e vai mostrar ali na minha parte do meu distribuidor ali de pressão, que é a pressão que está na bomba para trabalho. Se eu fazer tudo isso, fazer a aferição e medir lá e a bomba excedeu o limite de pressão, pode ser que caia mais produto. A pressão está baixa, vai cair menos produto. Então eu tenho que fazer essa calibragem para cair exatamente o que eu preciso para a quantidade de hectare que eu quero. Vamos supor aqui, medindo ali, vamos supor, deu 30 ou mais ali, a parte da aferição. Eu vou querer 145 litros por hectare. Ou seja, eu vou ter o quanto de pressão que eu vou ter ali na minha bomba para cair essa quantidade. Então eu tenho que ficar bem atento a isso, né? E anotar ali a regulagem, que tipo de bico que eu vou ter, certo? A gente pode chegar mais perto aqui e mostrar a parte do bico, que é muito importante, né? E aí, que tipo de bico que eu vou ter? E que tipo de trabalho que eu vou executar? Então é muito importante. Aqui no caso eu vou ter o bico vazio, né? Ou o bico ali, o bico de lance, né? Então, bico leve, né? Então eu tenho que ser essa diferença de bico. Então eu tenho que tomar muito cuidado na minha parte da minha aplicação com isso, certo? É importante porque, dependendo do tipo de produto que eu irei trabalhar, né? Eu tenho que ficar atento a isso. A pressão que eu vou ter, o tipo de bico, qual produto eu irei aplicar. Então é muito importante. Essa parte da regulagem é muito interessante porque às vezes tá tudo certo ali, meu trabalho tá tudo, eu acompanho tudo de forma correta. E tem algum problema aqui no caso do meu pulverizador. Eu tenho um bico aqui, tá obstruído. O produto que eu utilizei antes causou ali algum entupimento no meu sistema, então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Geralmente esse bico ali, bico leve, né? O bico leve que vamos ter aí no nosso pulverizador, geralmente ele é utilizado na dessecação. Por que ele é utilizado na dessecação? Porque ele vai ter ali uma distribuição melhor se a gente utilizar o fator vento ali aplicado no mesmo. Se caso a gente tiver ali aplicação ali de herbicida, de fungicida, é ideal assim utilizar o de bico vazio, né? Então isso vai interferir totalmente no meu sistema. Ele vai aplicar totalmente no meu sistema, então tem que tomar esse cuidado, né? Então é muito interessante. Toda a parte do meu sistema eu tenho que estar bem revisado, para que daí não vai interferir futuramente na minha aplicação. Aqui o sistema de pressão, né? Aqui temos o sistema aqui de filtros também,
sistema de pressão das mangueiras tem que estar tudo feito de forma correta. A gente pode mostrar para vocês aí um pouco aí sobre o meu sistema, né? Que é muito importante, toda essa parte aí de desenvolvimento aí do mesmo. Então é muito interessante a gente trabalhar com isso. É um sistema que trabalha bem, né? Se eu tiver ali a mão de obra adequada, não adianta nada eu fazer essa parte de calibração e não ocorrer ali um manuseio adequado, né, da minha bomba, né? E eu ter um funcionário que não trabalha de forma correta, utilizar os IPI, que é muito importante ali para o desenvolvimento, né? Então é muito interessante. O que a gente tem que levar em conta na parte da aplicação? Que tipo de produto que eu vou utilizar, se ele não vai ter ali incompatibilidade, que é muito interessante, porque não adianta nada eu fazer todo o sistema de calibragem aqui e dar incompatibilidade no sistema, né? No sistema de aplicação ali na minha bomba. No caso dessa bomba aqui, ela não possui um sistema, claro que isso vai variar, né? Temos outros tipos de pulverizadores, no caso esse de arrasto, ele não vai ter aquele mexedor no fundo, pode ser que tenha, depende do tipo que eu vou utilizar, então tem que pensar na capacidade que eu tenho da minha área para poder implementar o pulverizador, a capacidade que eu vou ter de demanda ali na área, né? Então isso é muito interessante. No caso aqui, mostrando mais o pulverizador, é um pulverizador menor, um pulverizador pequeno, no caso aqui sendo utilizado mais para testes. E é claro, dependendo da minha demanda, eu vou ter que utilizar as necessidades. É a tal da necessidade que a gente vai ter, a necessidade de aplicação. É muito eficiente aqui um pulverizador de barro. Hoje em dia ele é muito usual ali em diversas propriedades, grandes, médias, né? Pequenas propriedades. E é muito interessante. Aqui no Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Campo Novo do Parecis, a gente utiliza para aplicação ali em testes, né? Ela é muito usual, mas é claro, tem outros exemplos ali de drones também, que hoje em dia está muito forte no mercado, pode ser utilizado. No caso ele sendo muito eficiente, né? Tendo vários tipos ali de desenvolvimento. A marca Jacto hoje acaba sendo uma opção muito boa, porque o custo-benefício é muito grande, né, nesse tipo de produto. Eu já utilizando ali um trator já específico para essa aplicação. O ideal, né, que não é o que temos aqui, é utilizar um trator já gaminado, com cabine fechada, né, com filtros de ar específicos. Para quê? Para aumentar ali a segurança do meu operador, né? Então isso é muito importante, porque além de tudo isso que eu falei de aplicação, né, a parte de calibração, uma das partes mais importantes é a parte da segurança também. Então tem que aplicar isso, né? Isso faz parte da calibragem também. Treinamento ali do meu operador para ele conseguir utilizar os produtos de forma correta e a parte da aplicação de forma correta. Então é muito interessante, certo? O que é ideal? Cabine fechada do pulverizador, né? Filtros específicos se tiver ar-condicionado, que é o ideal. Ter filtros específicos vai impedir a entrada de produtos, como temos hoje, né? Aparelhos que vão medir a pressão, que vão aferir a pressão, que vão fazer essa medição da pressão de forma correta, para mim ter ali na parte de dispersão de produto, a dispersão correta, certo? Bom, picos sempre examinados, mangueiras trocadas se possíveis, né? Aí, então tem que tomar tudo isso como cuidado, certo? E mostrando aqui mais, aqui nós temos o nosso pulverizador que está precisando de uma limpeza, né? Não é o caso. Então é sempre importante deixar meu equipamento limpo para evitar obstrução e problemas de bico, né? De obstrução de bico. E tomar esse cuidado, mais cuidado. Usar o IPI necessário, o IPI correto para poder fazer essa aplicação. Utilizar todos como a gente já tem essa parte de desenvolvimento aí
de questão de segurança muito elevada, então é muito importante. Bom, essa foi a minha apresentação referente a essa parte aí de calibração do pulverizador. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.